eu havia falado para vocês, essa planilha, esse material que a gente vai trabalhar hoje, vai ser disponibilizado lá no ambiente Moodle, tá? Para vocês poderem treinar depois e ficarem com as fórmulas lá, caso você não lembre como fazer, tá? Para não precisar ficar assistindo o vídeo, a aula depois. Então, a nossa aula de hoje a gente vai trabalhar os tipos de soma, vou ensinar vocês a fazerem alguns tipos de soma dentro das planilhas do Excel, e vamos trabalhar algumas funções aí de conte, que é para a gente poder fazer a extração de informações dentro das planilhas, trabalhar média, tá? Para fazer cálculo de média, para você poder fazer uma fórmula para você saber determinada situação, e o que você precisa no conte C, tá? Vamos lá. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando aqui que eu vou atendendo vocês, tá? Eu já trouxe algumas planilhas pré. Deixa eu tirar ela daqui, Ctrl X. Vou colocar aqui para baixo para não ficar atrapalhando. Tá ok. Então, a gente vai começar assim, ó. Eu peguei uma planilha, lembrando que os dados são sempre aleatórios e as pessoas também, tá? Eu peguei uma planilha simples para a gente aprender a trabalhar os tipos de soma possíveis, tá? Então, aqui eu coloquei como se fosse uma venda normal. Deixa eu apagar a fórmula aqui. Então, eu tenho várias possibilidades de criar uma fórmula de soma no Excel, tá? Lembrando que para você trabalhar fórmulas e funções, você sempre começa com um sinal de igual. Então, aqui eu quero fazer a soma, eu vou fazer uns modelos de soma, depois vou somar parcial, tá bom? Então, quando eu quero criar alguma fórmula de soma, eu dou o sinal de igual, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, abre parênteses, eu posso selecionar a célula que eu quero, tá? Então, eu quero somar essa primeira linha aqui. Quantas unidades o Cláudio vendeu nessa planilha aqui? Então, eu vou selecionar a primeira, sinal de mais, a segunda, sinal de mais, e a terceira, sinal de mais. Terminei, é só isso que eu quero somar, dei Enter. Ele soma automaticamente. Ele deu um erro aqui porque eu tinha colocado o parênteses muito próximo, tá? Aqui ele vai copiar a mesma fórmula se eu quiser. Eu não quero que copie essa fórmula. Deixa eu sair dela. Ó, eu vou colocar sinal de igual. E como eu faço muito, ele já tá copiando. Vou dar um tá. Sinal de igual. Aí eu posso colocar aqui. B3 mais C3 mais, dei o Enter, ele somou. Então, essa é a fórmula básica que você utiliza. Aí você tem, para você fazer a função soma, você vem aqui, coloca o sinal de igual, todos eles vão somar. Vem aqui na função soma. Ok, ele já te dá essa opção aqui, ó, porque eu já trabalho sempre, às vezes o seu computador aí, quando você trabalhar no Excel, ele não vai aparecer esse aqui para você. Eu vou fechar aqui, ó, vou colocar a função soma. Ok. E vou trabalhar aqui em cima, ó. Vou deletar. Eu poderia fazer por aqui também, tá? Mas como eu estou ensinando aqui para vocês, eu posso vir aqui e fazer esse. Eu posso utilizar
ponto vírgula, faz esse, ponto vírgula, faz esse. E dá o Enter. Ele vai somar também, tá? Aqui é a fórmula que a gente tem de autossoma que você utiliza aqui, ó. Então, você pode vir aqui no autossoma. Ó, ele já vai falar para você que ele vai somar todas essas planilhas, essas células aqui. Dei Enter, apareceu a soma, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, se você não quiser fazer o manual, tá? Você pode vir na função soma. Ó, ele já tá falando para você que ele vai somar do B, é que eu fiz manual para você saber fazer, ó. Ele utilizou 2 pontos quando ele usa direto. Então, o Excel, ele sempre trabalha com codificação. Aqui, ele está lendo o quê? Que eu quero fazer uma soma da coluna B5 até a D5. É isso que eu quero? É, então eu vou dar OK, tá? Então, ele deu o total aqui, são os tipos de soma que eu posso utilizar. Tá, mas eu não quero somar isso. Eu quero somar algumas coisas dentro dessa tabela. Eu não quero fazer essa soma geral. Eu quero somar só determinados itens. Eu posso fazer a soma por aqui, colocar aqui embaixo a função somar, ok? Ele já vai entender também que eu quero somar essa coluna toda, eu vou dar ok. Ele somou. Tá, mas eu não quero isso. Eu quero somar, por exemplo, uma quantidade de mesas, uma quantidade de cadeiras, uma quantidade de sofá. Como que eu faço isso? Você vai somar... Ai. Você escolhe aqui qualquer lugar da célula, tá? Eu vou colocar aqui no final, igual. Aí você vai selecionar as células que você quer, ó. Eu quero somar essa aqui, mais, ponto vírgula é mais rápido, tá? Essa aqui, mais, essa aqui. Eu tô colocando aleatoriamente, tá? Isso aí, quando você tiver um... E essa. Dei Enter, ele somou os valores aleatórios. Aí, como que eu faço para saber o que, que ele somou? Ah, eu fiz aqui agora, olhando, eu não sei o que, que é a soma de cada coisa. Você vai fazer o quê? A identificação da sua tabela através das cores. Por isso que é importante você trabalhar com tabela colorida. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar essa tabela aqui. Vou deletar essa fórmula aqui, porque eu vou trabalhar ela com uma cor. E vou deletar essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um item, por exemplo, eu quero somar essa coluna, que foi o que eu fiz aquela hora. Então, aqui eu vou fazer a soma total. Soma de itens. Dou 2 cliques para arrumar a coluna para estar organizada dentro da célula. E venho aqui e aplico a função de soma normal. Tá? É isso que eu quero somar essa coluna, ok. Agora, eu quero fazer aquela soma aleatória. Para eu não me perder no que eu somei, eu vou colorir o que eu vou selecionar. Então, eu quero somar, por exemplo, você vem aqui, a gente poderia fazer aquele texto que contém, tá? Eu vou colorir aleatoriamente aqui alguns números, só para vocês entenderem, tá? Que eu vou selecionar. Aí eu venho aqui e uso a fórmula que eu falei para vocês, que sempre quando você vai iniciar uma fórmula, você utiliza o sinal de igual. Qual célula que eu vou usar? As células que eu colori. Então, eu vou selecionar por aqui. Posso utilizar o ponto vírgula, tá? É mais fácil porque o mais você tem que ficar segurando o shift. E essa aqui. Dei Enter. Não leu. Apertei. Vou apagar. Não quis ponto vírgula, tá? Então, vamos fazer com igual, sinal de igual. Vou começar aqui selecionando a primeira
célula que eu quero somar. E aqui. Essa era a última. Dei Enter, somou. Então, eu sei que o 76 é o resultado das somas que eu colori aqui dentro da minha tabela, tá? Então, essa fórmula vai aparecer quando você clicar aqui, ó, ele vai somar ele vai te mostrar quais células foram somadas. Só que para você não ficar tendo que olhar lá, ler o que você somou, então é melhor você colorir, tá? E aí você pode colocar um padrão aqui, tá? Eu posso colocar aqui, ó, na fórmula, um tom mais claro de azul para eu saber que o 76 é o resultado da soma dessas determinadas células. Para que serve isso? Quando você tem, por exemplo, se você estiver fazendo uma planilha de gasto doméstico, vamos supor, você quer saber quanto você gastou alternadamente em energia, em água, só que você não quer do mesmo mês, você quer fazer um padrão, então você utiliza essa soma aqui, tá? Ela é bastante utilizada nas empresas que trabalham com validação de produto, venda, né? Para poder saber total. Aqui o total, lembrando que sempre quando você clica na fórmula, e é por isso que eu pedi para disponibilizar para vocês, porque depois vocês podem treinar fazendo isso. Essa aqui é a única fórmula que se você arrastar, ela não vai ler, ó. Ela vai sair somando, multiplicando essas células aqui. Eu não quero isso, tá? Então, aqui eu tive o total das células aleatórias, aqui eu tive um total normal, uma soma total, e aqui eu fiz a soma passo a passo com vocês para cada tipo de soma possível, tá? Tá claro essa parte aqui da soma para vocês, como que você faz? Então, eu posso utilizar aqui, ó, dentro da minha planilha, eu vou recortar isso aqui, Ctrl X, e vou organizar, Ctrl V. O 76 é o quê? É soma alternada. Para depois vocês não se perderem na hora de Ctrl V. Aqui eu vou deixar ela quadriculadinha, tá? Então, quando você clicar aqui, ó, vai aparecer qual fórmula foi utilizada. Tá? Esse aqui vai ficar salvo, no final da aula eu vou salvar, vou enviar. Então, você vai fazer, esqueceu a fórmula, vem aqui, olha, tá? Então, eu posso utilizar aqui, por exemplo, eu usei um padrão aleatório, mas eu posso fazer diversas somas dentro da mesma tabela, tá? Soma alternada, aí eu coloquei aqui itens aleatórios, soma alternada de mesas. Eu quero saber, por exemplo, só o que a Vanessa e a Marcela venderam. De quê? De sofás e mesas. Então, eu posso fazer aqui, ó. Eu crio o padrão fica por sua conta, tá? Venda. Banca. Ponto. Deixei aqui, vai ficar. Então, eu vou criar o quê? Eu vou criar um padrão. Eu quero saber quanto que a Vanessa e a Camila venderam de quê? De mesas e sofás. Você pode colocar a informação aqui, ocultar a informação. O meu tá com som. Quem mais não tá me ouvindo? Inclusive, tá bem alto.
Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, venda, eu criei o padrão escolhido. Aqui eu coloquei soma alternada, então eu vou escolher outra cor aqui. Eu quero só saber venda de Camila, Vanessa e Camila, de quê? De mesa e cadeira. Então, eu vou escolher uma cor aqui, ó, Vanessa. Gosto do amarelo. Vou trocar a Camila pela Marcela. Marcela eu não escolhi lá no outro. Então, vou ter que trocar a cor aqui, vai dar confusão. Vanessa e Marcela, tá bom. Então, eu venho aqui, ó, vou pintar a Vanessa de... A Vanessa e a Marcela, eu vou pintar de amarelo, porque eu quero saber o que elas duas venderam de mesas e cadeiras. Mesas e sofá, desculpa. Vou colocar aqui o igual, e aí eu vou selecionar só as células que eu já determinei. B4, mais, lembrando que dependendo do lugar da tabela, é o número da célula, tá? Então, por isso que você tem que ter atenção aí. Não vai ser sempre a B4 ou a B5. Terminei. As duas juntas venderam um total de 34 mesas e cadeiras. Vou pintar de amarelo. E aí você vai tendo os dados que você pode apresentar, entendeu? Você pode pegar... Eu estou fazendo uma tabela pequena, mas a gente poderia ter essa planilha toda cheia de dados, de informações, tá? E aí você poderia utilizar esse padrão para você estar trabalhando a fórmula de soma, tá? Então, assim, eu estou usando os exemplos pequenos, mas lembrando que o Excel, ele entende isso de uma forma de todo o conteúdo, de toda a planilha, tá? Aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem a parte de lucro. Vou voltar essa planilha aqui, Ctrl X. Se vocês não perguntarem, eu vou seguindo adiante, tá? Ó, aqui, vou dar 2 cliques. Opa. Aqui eu coloquei um dado também, que é um dado aleatório, tá? Eu coloquei a mesma data, lembrando que eu ensinei vocês na aula anterior que o Excel, ele entende que, ó, eu vou apagar, vou arrumar essa data aqui, ó. O Excel entende que quando eu dou uma sequência numérica, vou deletar esse aqui, vou deletar esse aqui. Ó, eu coloquei 12/10 de 2021. Se você não colocar o caractere certo, ele não lê como certo, tá? Você viu que ele estava justificado pro lado esquerdo. Aqui, ó, se eu selecionar esses dois e puxar, ele vai somando, ó. Ele vai fazendo as datas. Aqui ele copiou porque já tinha um dado, ó. Ele copiou o mesmo dia, tá? Deixa eu deletar isso aqui. Vou deixar aqui. Então, eu adicionei valores aleatórios aqui para saber, por exemplo, eu terminei de fazer a venda do mês, eu quero saber quanto foi o lucro acumulado de tudo que eu vendi, né? E aí você vai fazer, eu vou ensinar vocês a fazerem uma fórmula que vai ser bem bacana para você utilizar para quem trabalha com isso. Fiz um valor baixo aí, R$60, mas eu estou trabalhando na casa de milhar, né? Então eu vou colocar 79,000. E aqui 78,000. Ó, vou transformar em moeda, porque eu tô trabalhando com lucro, então eu tô trabalhando com real.
Para fazer lucro acumulado, você vai aqui. Primeira coisa, eu vou fazer criar a fórmula, tá? Igual. Aí eu vou copiar essa aqui, porque eu só tenho essa, tá? E vou dar Enter. Agora, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar a fórmula para fazer a soma. Eu coloquei só um lucro aqui, tá? E vou somar geral. Então, eu vou fazer igual. Aí eu seleciono essa célula aqui, mais quem? Mais essa de 20 mil, tá? Dei Enter, ó, ele já me deu a soma. Quanto deu o lucro acumulado? E aí eu pego e faço o quê? Eu seleciono aqui e arrasto. Ele vai copiar, ó, e vai somar para mim o lucro acumulado total de vendas, tá vendo? Deu o quê? 258.094. Isso aqui é para você fazer soma de estoque, de venda, tá? É bem utilizado também. Então, aqui, ó, quando você clicar, para vocês que vão fazer depois, ou se você quiser saber, a fórmula vai estar aqui, tá? Poderia ser qualquer outro. Se eu tivesse mais uma tabela de lucro aqui, mais uma coluna com lucro, eu poderia somar tudo no lucro acumulado. Ó, vou deixar em cor diferente para a hora que vocês forem utilizar, vocês poderem identificar. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, para depois não virar uma bagunça a hora que vocês forem refazer. Tipos de soma. E aqui vocês vão estar fazendo a parte de lucro. Preto ruim, né? Muito escuro. E aqui eu vou colocar uma corzinha. Tô colocando as cores para depois vocês acharem com mais facilidade, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os números aleatórios. Aqui, se vocês continuarem arrastando, ó, quando vocês forem fazer o treino de vocês, é importante que vocês insiram mais números nas tabelas, tá? Recorta essa tabela aqui, joga ela para baixo e vai inserindo mais dados aleatórios aqui para você ir treinando, tá? Quando você se sentir confiança, deleta a fórmula e faz ela novamente para você treinar, não esquecer, tá bom? E aqui, ó, se você aumentar, por exemplo, se eu pegar vou pegar o 16 e o 17 e arrastar, ó, ele vai aumentando aqui, ó. Ele tá copiando dobrado porque eu fiz aqui, ó, eu repeti, tá vendo? Eu repeti uma data, tá? Mas aqui, se eu fizer normal, ó, vou colocar aqui 14 do 10. Eu fico meio cega, tá? 2021. Eu tô com 2020 na cabeça hoje. 15 do. Opa, errei. Do 10 de 2021. Errei de novo. Vou arrumar, ele já arrumou automaticamente, que eu vou colocar, selecionar os dois, ó, e aí eu clico e arrasto. Tá vendo? Ele faz a data para você. Vou deixar aqui também, tá?
Vou deletar esses aqui, e aí depois para você treinar, você vem aqui, faz a seleção, clica e arrasta, ele vai puxar a data no calendário todinho para você, independente do ano que você quiser fazer, tá? Você coloca a data aí, coloca 2 datas na sequência e ele vai fazendo para você, tá? Aqui a gente vai trabalhar a fórmula um pouquinho mais avançada, tá? Essas, Ctrl V. Essas fórmulas que eu estou trabalhando com vocês, elas já são um pouco mais avançadas, não são do Excel básico só, tá? Você já vê no Excel intermediário. Então, a gente tem várias opções aqui, ó. Deixa eu colocar aqui quantidade, que depois eu vou arrumar. Eu vou usar a fórmula Conte, tá? Então, depois eu também vou fazer aqui para vocês. Para que serve a fórmula Conte? Quando você quer saber... Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa. Tá. Quando você quer saber determinada informação da célula. Aqui eu coloquei produto e quantidade. E aí vocês vão observar que eu trabalhei uma planilha com números e texto e célula vazia. Para quê? Para a gente aprender a utilizar essas 3 fórmulas, tá? A gente vai fazer a contagem dos números, a contagem... Desculpa. A contagem de valores e a contagem de vazio, tá? Então, para que serve isso? É igual eu falei para vocês, essa planilha é uma planilha pequena. Essa fórmula que eu vou ensinar serve para uma planilha gigante. Então, você precisa só aprender aqui e depois treinar nas planilhas de maior tamanho, tá? Então, aqui, ó, eu tenho produto e quantidade. Sofá vende 12, mesa tá fora de estoque, cadeira vende 5, puff não tem nada, espelho vende 6, celular não tem nada, geladeira tá fora de estoque, cafeteira tem 5 e escorredor tem nenhum. Eu quero fazer uma soma aqui para eu saber. Ó, eu vou fazer aqui do lado para não ficar feio, tá? A quantidade de Não é a quantidade de produtos vendidos, é a quantidade de produtos que eu tenho no estoque, tá? Então, eu não quero saber se eu tenho 12 sofás, se eu tenho 5 cadeiras, se eu tenho 6 mesas. Eu quero saber a quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque. Eu tenho quantos itens no meu estoque. Então, eu vou usar a fórmula conte. Eu venho aqui na função, ó. Eu já aparece para mim, porque eu já fiz a seleção antes, tá? Se não aparecer para você, você vem aqui, ó, e digita aqui, ó, na busca, tá? Por exemplo, eu vou digitar ela aqui, ela já está aparecendo, mas eu vou colocar aqui de novo para vocês verem. Quando você vai em função, não tem a função que eu tô falando para você, você vem aqui e procura por ela, ó, conte e manda ir. Ó, ele vai procurar para mim o que é as fórmulas que existem, a conte, números, valores, agregar, é as que eu já utilizei. Então, eu quero contar o quê? Eu quero saber a quantidade de itens, então eu vou fazer a conte número, ok? Ó, o que eu quero contar? Eu vou vir aqui, ó, ele já entendeu, tá? Que eu quero contar o que aqui? Da C10 a C20? Não, não quero contar isso. Eu quero contar isso aqui tudo, ó. Ó, eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero que a soma saia aqui na lateral, a quantidade de itens que eu tenho. Então, eu vou dar OK. Ele contou. Aí você vai ver se está certa a contagem. Olha aqui, ó. Ele não leu texto e não leu as células vazias. Ele só leu a quantidade de itens. Eu tenho quantos itens no meu estoque? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu fiz a contagem de itens, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima quantidade, ponto, itens. Tá feio?
Eu dei os 2 cliques para ficar aqui. Aqui, ó, cliquei e apareceu a fórmula, tá? Eu contei a quantidade de itens, certo? Agora, eu quero saber a quantidade de valores que eu tenho. O que é o valores? Ele vai contar... Quer ver? Eu vou usar a mesma fórmula aqui, deixa eu colocar aqui para você. Função, conte valores. Ok. Não quero isso aqui. Sai da minha frente. Conte valores. Da onde que eu quero que ele conte valores? Daqui da tabela, ó. E vou dar ok. O que são 6 aqui? Tá vendo? Ele leu o que tava de item, ó. Tinha 4 itens mais 2 textos. Então, ele leu texto e informação. Aqui, não sei por que eu pus nessa célula. Ctrl X, vou passar ela para baixo. Ctrl V. Aqui eu tenho a quantidade de valores. Agora, eu quero saber quantas células vazias eu tenho dentro da minha tabela. Eu vou colocar aqui vazio. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu vou trocar a fórmula. Ó. Fórmula. Aqui, ó, não tá aparecendo para mim, ó. Tá só conte valores e conte números. Então, eu quero quem? Eu quero conte ponto vazio. Opa. De novo, ele vai perguntar se eu quero lá. Não, não quero. Eu quero da onde que ele conte as células vazias. Daqui, ó, até o final. Selecionou errado. Ele selecionou uma só. Agora ele selecionou certo. Vou tirar esse compartilhamento daqui. Ok. Quantos espaços vazios ele contou aqui na célula? Vamos ver se ele pegou certo, porque eu acho que eu arrastei a mais. Ó. Eu tenho 1, 2, 3. Ele contou 7. Então, ele contou errado. Eu arrastei errado aqui, ó. Ah, ele tá contando valores. Não quero valores, eu quero vazio. Tem que achar a forma. Não achou. Não quero conte valores, quero conte vazio. Ponto. Ih, saiu do meu. Não tá buscando no meu. Droga. Média esquerda, falso. Não, não quero. Eu fiz alguma nhaca aqui que eu sumi com a fórmula do vazio, tá? Vê no de vocês aí se tem o conte vazio aí. Procure aí na sua fórmula, ó. Coloca conte vazio, digita e manda aí, ver se vai aparecer no de vocês. Que o meu hoje também sumiu a formatação relâmpago do Excel. Vou precisar mexer nele. Conte de valores tá, não quero. Então, eu fiz... Cancela. Eu fiz duas contagens aqui, a de item e a de valor. Vou fazer... Organizar essa tabela para ficar aqui. O vazio não deu certo, tá? Na próxima eu faço o vazio para vocês. Eu vou arrumar o meu aqui e colocar o conte vazio, que é para ele contar quantas células tem vazias dentro da sua tabela, tá? Não sei por que cargas d'água o meu agora não tá aparecendo.
também não vou ficar procurando. Então, você tem aqui a fórmula, quando vocês quiserem refazer o exercício, aqui eu vou mesclar para vocês saberem o que é que a gente trabalhou. Contagem. Contagem de itens, tá? Vou colocar essa famosa corzinha. E as fórmulas sempre vão ficar aqui, tá? Então, você sabe de onde veio para você poder fazer o seu treino. Deixa eu ver quanto tempo falta. 43, tá. O valor acumulado foi... Vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar agora com vocês a parte de média, tá? Então, aqui, ó, nessa planilha, quando vocês forem refazer a atividade ou treinar a atividade, ela vai estar em tipos de soma, tá? Com as fórmulas todas aqui, que foram utilizadas. As fórmulas estão aqui embaixo, ó. Aqui está de valor acumulado, como que foi feito, tá? E aqui tem o conte, tá? Agora eu vou trabalhar a média com vocês. A média, a fórmula de média, essa aqui tá com bastante dado, tá? E aí eu deixei aqui para depois vocês treinarem. Eu coloquei dados aleatórios aqui, notas aleatórias, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, eu já deixei a soma de média. Eu vou refazer a soma de média para vocês, tá? Para vocês saberem fazer. Então, eu coloquei várias notas aleatórias aqui. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho a opção de fazer o cálculo de média dos meus alunos, e aí eu tenho a opção também de depois fazer um índice para saber quantos passaram e quantos não passaram, tá? Isso vale para você usar em qualquer situação de planilha, tá? Eu estou utilizando na parte escolar aqui, porque a gente utiliza a minha prática, tá? Então, fica mais fácil para eu criar esses dados. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o Arthur, não, a Ana Júlia, desculpa. Eu coloquei uma nota aleatória aqui, 5, 7, 6, 7 e 3. Eu quero fazer a média dela. Onde que eu vou? Função. Média. Pelo menos ela está aqui, tá? Vou dar OK. Ele está perguntando para mim se eu quero que ele some a média do B2 até o F2. É isso que eu quero. Eu quero que ele some todas essas colunas aqui. Então, sempre é bom você conferir se ele está te jogando certo a informação que você quer, tá? Se você não quiser todas, você pode diminuir. Como a gente vai fazer o básico, tá? Eu quero todas as notas e fazer uma média, ok? De novo, meu compartilhamento atrapalhando. Eu dou OK. Ó, aqui eu também já deixei uma fórmula pronta, eu vou deletar essa fórmula para ensinar vocês a fazerem. Fiz a média aqui. Vale para todos os alunos? Vale para todos os alunos. É só eu clicar aqui e arrastar. Ele vai somar todos os alunos para mim. E vai me dar uma média. Vocês viram que essa tabela está bem difícil de ver, porque ela tem muita informação. Aí, eu vou arrumar aqui para depois o C, vocês não ficarem com... Deixa eu pôr só até aqui. Difícil. Vou tirar o quê? As linhas de grade. Não ficou muito bonito, que ela é uma planilha já pronta, tá?
Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um dado que eu poderia colorir, né? Quem está na média, quem não está na média. Mas eu tenho como criar uma nova fórmula aqui para fazer o cálculo, para poder fazer essa conta de vocês aí, para saber quantos alunos passaram e quantos alunos não passaram, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, preste atenção nessa fórmula, é a fórmula C, a função C, tá? Então, eu vou procurar aqui, ó, eu já trabalhei ela hoje, então eu tenho ela aqui, função C. O que eu quero dizer para o C? Eu quero dizer qual que é a média, que a gente sabe que é a média, vamos usar a média do município, a média é 6. Então, eu vou dizer que se essa célula aqui for maior, aí você vai ter que colocar, tá? O símbolo. Se a célula for maior, deixa eu olhar para não errar, ou igual a 6, quando você tem que inserir um texto dentro de uma fórmula, você sempre tem que colocar aspas. Então, você vai colocar abre aspas. Ó, se a G2 for igual, maior ou igual que 6, o aluno está aprovado. Fecho aspas, ponto, vírgula. Se for menor, não preciso escrever tudo isso, o Excel já entende isso para mim. Eu abro aspas e coloco não. E fecho aspas. Ok? E dou ok. Ele tá uma beleza que essa fórmula tá pequena, ó. Vamos lá. Se ele vai aqui. Vou dar uma arrastadinha aqui para não. Não quero isso. Maior ou igual a 6, ponto, vírgula. Abre aspas, sim. Fecha aspas, ponto, vírgula. Abre aspas, não. Fecha aspas. Ó, ele criou a fórmula. Então, se eu quisesse que a média fosse 7, é só alterar aqui. Eu criei uma fórmula dentro do padrão que eu quero. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou clicar e vou arrastar. E ele vai me dizer quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados, tá? Aí eu posso fazer o quê? Utilizar aqui formatação condicional, realçar regra de célula, texto que contém. O que eu quero saber? Que destaque para mim. Quantos alunos foram aprovados? Texto que contém. Sim. Vou deixar em vermelho mesmo, tá? Ok. Eu olhei na minha tabela, eu já sei o que eu tenho aqui. Eu tenho a quantidade de alunos que aprovados e reprovados. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 alunos aprovados e 1, 2, 3, 4, 5 alunos reprovados. Tem que pôr esse povo para estudar, tá? Então, essa regra de célula é muito utilizada, tá? Para você fazer levantamento de dados. Depois, quando a gente for trabalhar gráfico, a gente vai utilizar esses modelos aqui para transformar isso em gráfico dinâmico, tabelas, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com esse tipo de fórmula. Aqui,
Como eu já criei um padrão e o Excel entende isso, ó, eu vou fazer aqui para vocês. Vamos aprovar mais aluno para melhorar. Ó, automaticamente ele já vai me dar o resultado. Então, eu criei a fórmula e comecei a trabalhar, ele já vai identificar para mim, ó. Aqui ele não coloriu, tá vendo? Ele não utilizou a regra do destaque de célula, tá? Depois eu vou fazer com vocês, para vocês. E eu vou fazer mais um 5, 7, opa, pulei 8 e 9. De novo, lembrando que a gente não utiliza essa soma, essa média quebrada, né? Aí tem como você fazer para arredondar essa média, que depois eu vou ensinar vocês quando a gente trabalhar com porcentagem também. Fórmula de porcentagem, 6, eu vou pôr um reprovado aqui. Ó, ele já me deu a média geral, tá? Então, aqui, eu que criei o padrão. Se eu quiser mudar esse padrão aqui, ó, ao invés de colocar 6 a média final, eu colocar 5, ó. Viu como mudou? A maioria passou. Então, isso aqui é utilizado, ó, eu vou deixar a média 6. Se fosse a 7, que é das escolas, da maioria das escolas, ó, a maioria dos alunos não iam passar. Então, você vem aqui, ó, e pode alterar. Eu vou deixar 6, tá? Porque é a média padrão. Então, esse aqui é a fórmula contém C. Eu vou colocar aqui do lado. E depois tem como a gente contar, tá? Eu vou fazer a contagem do sim ou não depois, que é a conte C, tá? Que é a outra fórmula que a gente utiliza aqui. Para depois vocês saberem quais foram as fórmulas trabalhadas. Falei para vocês que eu tenho que anotar tudo que eu vou fazer, tá? Por isso que eu fico olhando aqui do lado, por isso não tô esquecendo nada. A cabeça não foi feita para armazenar tanta coisa, né? Por isso que existe o papel. Eu vou dar um intervalo e volta às 19, tá? Aí eu vou ensinar essa conte C, a gente vai trabalhar. Deixa eu ver o que falta aqui. Formatação de tabela, formatar como tabela, extração de dados, texto para colunas, que é bastante utilizado também. E aí eu dou uma revisadinha no final para quem chegou atrasado, tá bom? As meninas vão disponibilizar o link da chamada aí para vocês. E eu volto daqui a pouco. Olha aqui, eu vou usar outra fórmula agora, que é a conte C, tá? Para que serve? Para contar a quantidade de sim e não que eu tenho na fórmula, tá ok? Então, eu vou aqui. Maiúscula, conte, ponto C. Conte C. Ok? Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero a primeira célula, tá? Eu vou tirar essa caixinha daqui. Eu quero contar o quê? Sim ou não? Tanto faz. Eu vou colocar aqui. Seleciono toda a coluna.
E aí eu dou o quê? Isso. Ai, tá com chatice de... Cancela, não quero isso. Aí eu venho aqui. O intervalo é esse. E o critério que eu vou utilizar é assim. Ó, ele contou para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim. Tá vendo? Não tá pintado porque ele não puxou a fórmula daqui, ó. Aqui. Coloquei a fórmula em todos os sims, ele contou, tá? Então, quando eu quero contar, eu quero saber quantos sim e quantos não. Aí eu venho aqui, faço a fórmula, conte C, é conte.c, tá? Eu vou querer todo esse intervalo aqui. E qual é o critério que eu quero que ele conte para mim? Um não. Dou ok. Deu igual, tá? Então, ele somou para mim aqui, ó. Quantos alunos sim e quantos alunos não. Sim e quantos alunos não. Tá? Então, aqui eu tenho... A fórmula vai ficar aqui. Eu queria que funcionasse meu WhatsApp para eu mandar pelo WhatsApp para vocês isso aqui no grupo, porque a que eu mandei não estava toda editada, então eu vou ter que mandar de novo para as meninas disponibilizarem, tá? Então, aqui, ó, o que, que a gente trabalhou? A fórmula Conte C, a fórmula C e a fórmula de média, tá? O C foi criado. Eu vou tentar de novo, é que meu WhatsApp não estava carregando. Porque eu botei e não mudou aquela hora. Aham, aí no final da aula eu coloco, tá? Deixa eu até olhar como que tá meu WhatsApp aqui, se está funcionando. Tá. Tá bom. Depois eu coloco, então, para vocês no final da aula, eu coloco a planilha atualizada, porque lá vai estar sem fórmula e aqui vai estar com fórmula, tá? Lá só os modelos. Então, aqui eu tenho as opções de fórmula que foi utilizada, tá? Lembrando que para você achar essa fórmula, onde você vai? Você clica aqui, ó, na média vai aparecer a fórmula de média. Olha, tá com essa bobeira de ficar copiando e colando. Eu não quero. A fórmula C tá aqui. Ela vai aparecer, ó, C, teste lógico, valor verdadeiro, valor falso, tá? Então, e a conte C, que tá aqui. Tá? Então, eu vou colocar as cores para vocês depois acharem a fórmula aqui, tá? A fórmula de média vai estar na cor amarela. Opa, não era isso. Era aqui. Fórmula na cor amarela. Onde vai estar? Aqui. Fórmula C, vou deixar na cor vermelha. E vai estar aqui. E a conte C, vou deixar ela em azul. E ela vai estar aqui, tá? Então, depois, quando vocês quiserem treinar, vocês vêm aqui, clicam, vocês vão ter a fórmula. Lembrando, quando você clica aqui, ó, vai aparecer até fórmula de média. Tá aparecendo para você o que, que ele somou para você poder copiar ou alterar ou mudar, tá? A conte C tá aqui.
e a... Desculpa, a C estava ali, a conta de C está aqui, tá? Eu contei sim e não. Certo? Então, aqui a gente teve a tabela com os tipos de soma, calcular lucro, contagem de itens, quantidade de itens e quantidade de valores, tá? Esse aqui foi o que a gente fez anterior. Aqui no média, tá? As fórmulas utilizadas na aula de hoje, que vocês fizeram. E agora a gente vai trabalhar, deixa eu voltar aqui. Transformar texto para colunas. Essa aqui é uma função que a gente utiliza bastante. Para quê? Para limpar a sua tabela. Você recebe, às vezes, do RH, uma planilha com um monte de dados que eles vão estar colocando aqui. Se você copiar do Word uma planilha com dados, ele vai aparecer todo na célula, na coluna A. Então, ele está todo misturado. Como que eu faço para separar isso aqui sem ser manualmente? Eu poderia vir aqui, recortar aqui em cima e colar, isso aqui dá um trabalho danado, tá? Então, eu vou trabalhar com uma fórmula que chama texto para colunas, tá? Então, a gente vem aqui. Deixa eu ver se eu não deixei ele já... Não. Seleciona a coluna. Vem aqui, ó, em dados. Lembrando que antes de eu fazer isso, eu posso organizar primeiro aqui, ó, classificar. Ó, ele vai arrumar para mim. Tá vendo? Ó, ele levou até o nome. Beleza. Deixa eu desfazer aqui, sair da seleção aqui, ó. Selecionar só a partir daqui, ó. Eu vou primeiro classificar. Continuar com a seleção atual, classificar. Arrumei em ordem alfabética já, tá? A minha planilha. Agora eu vou selecionar isso aqui e vou transformar lá nos dados, eu vou transformar em texto para a coluna. Eu vou fazer essa e depois vou fazer outros exemplos para vocês aqui, que dá para você trabalhar, tá? Aqui abre a opção largura fixa, delimitado, o que, que você quer? Eu quero delimitado, porque daí eu vou escolher qual o critério para separar a minha planilha, tá? Então, eu venho aqui, ó, delimitado. A caneta tá me atrapalhando. Vou avançar. O que eu quero que ele utilize? Qual o critério que eu quero que ele utilize? Ponto, vírgula, vírgula, eu vou utilizar espaço. Por quê? Porque eu sei que a partir do momento que foi feita a digitação, foi feito o espaço entre o nome, para o telefone, para o e-mail, tá? Ó, vou colocar aqui, espaço. Ele já vai me dar uma prévia de como vai ficar, ó. Vou piscar energia. Avançar, concluir. Ele já separou para mim, tá vendo? Aí, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui e arrumar os espaços, ó. Lembra que a gente tem aquele critério para... toda vez eu clico. Ó, para poder aparecer certinho aqui, ó. Aqui também. Tá? Eu vou arrumar essa parte da planilha aqui. Então, você pode receber ela com pessoa. Nome, telefone, e-mail pode ficar assim. Estado, eu vou colocar com letra maiúscula. E profissão, com letra maiúscula aqui no começo. Tá? É uma fórmula super simples de usar e te ajuda pra caramba. Por exemplo, eu quero copiar só o telefone aqui, ó. Tem um telefone errado aqui no meio, mas
Ó, quando você clica, ele aparece certo. Não sei porque ele tá aparecendo esse caractere aqui, mas deixa pra lá. É porque eu peguei dado aleatório e joguei aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer, eu separei todos os dados da minha planilha em colunas. Porque se eu quiser trabalhar só com o e-mail, eu venho aqui, copio todos os e-mails e envio se eu precisar. Se eu quiser trabalhar só com estados, vou pôr um MT aqui. E aqui eu vou dar um professor. Tá? Aí eu vou colocar, ó, uma outra informação qualquer aqui, tá? Deixa eu colocar um. Eu já tinha a Ana, tô delimitada, deixa eu ver o nome de alguém aqui. Coloco um número aleatório, não. Coloco um e-mail. Ele quer virar. Tá vendo? Se você colocar aqui, ó, ele já virou um e-mail, você pode clicar e enviar direto, ó. Você clica nele, ele vai abrir a caixa de e-mail, mas eu não quero abrir caixa de e-mail agora, tá? Isso aí a gente vai trabalhar depois. Eu vou colocar outra MS aqui e vou colocar dentista aqui. Tá? Aqui eu posso, por exemplo, utilizar aquela regra do realçar célula para saber quantas pessoas tem do mesmo estado. Lembrando que eu estou fazendo em planilha pequena, você pode receber uma planilha gigante e precisar selecionar quantas pessoas são do mesmo estado. Por exemplo, quando você vai trabalhar região de cliente, paciente, aluno, você tem os bairros. Aí você pode usar esse critério, tá? Que a gente utilizou antes. Você vem aqui, seleciona e vem em formatação condicional, realçar regra, texto que contém. O que eu quero que ele procure no texto? Quantas pessoas, quantas pessoas não? Quantas pessoas, né? São no Mato Grosso do Sul. Eu quero que ele procure. Ó, ele já pintou para mim, tá? Então, você imagina isso numa planilha que tenha 200 informações. Você precisa saber e selecionar para destacar quantas pessoas são no Mato Grosso do Sul. Você vem aqui na formatação condicional e dá o destaque, ele já vai te mostrar. Ah, eu quero saber quantos dentistas tem, quem é dentista dentro da minha planilha. Mesma coisa, formatação condicional, realçar regra de célula, texto que contém. Dentista, ele já até procurou aqui, ó, que é o que tem igual, tá vendo? Aí você pode deixar nessa cor mesmo que vai ficar aqui. Então, ele vai fazendo a personalização da sua tabela. Lembrando que sempre quando você for trabalhar a tabela, você utiliza as grades, tá? Aí, se você tiver que enviar essa tabela, você vai lá no página inicial. Opa, desculpa. Layout de página. Tirar as linhas de grade. Vai ficar só a sua planilha aqui. Tudo que você utilizou de fórmula, ele vai. Como esse aqui, ó. Se eu acrescentar aqui, deixa eu voltar a linha de grade. Se eu colocar aqui um. Eduardo, não vou preencher nada, vou colocar só aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai automaticamente separando para você. Você pode utilizar essa regra de célula, de realce de célula,
para vários, vocês viram que dá a opção de fazer várias opções aqui dentro do realçar. Por exemplo, eu posso utilizar nessa mesma coluna formatação condicional, realçar regra de célula, texto que contém. Eu posso utilizar o enfermeira, e eu só preciso mudar a cor, ó. Vai ficar confuso se eu deixar vermelho claro. Eu venho aqui, eu vou pôr um... cor azul. Ok. Então, e aí você pode ir digitando. Você pode criar o padrão antes, ou depois que você já, se você já recebeu e você quiser fazer em destaque, para a hora que você olhar, você saber quantas diversidades de profissionais você tem, ou qual a região, tá? E aqui a parte de número de telefone é um pouquinho mais chatinho para você extrair, mas tem a possibilidade também de você criar um padrão para você saber se é celular ou se é telefone fixo, tá? Então, essa regra de célula aqui, ela é bem bacana. Então, a gente utilizou aqui o quê? Nessa, a gente utilizou texto para colunas. A transformação de texto para coluna, né? Que é o que a gente fez aqui, tá? E a gente utilizou realce de célula, né? Formatação condicional. Vou arrumar de novo para ficar bonitinho. Tá? Então, esse aqui foi os dois que a gente utilizou aqui para fazer essa extração de dados. Outra situação que você pode fazer, eu vou utilizar aqui do lado para não ficar... porque aqui a gente já utilizou esse padrão, então ele vai ler tudo para baixo no mesmo tamanho, tá? Eu vou digitar aqui... Ó, se eu quiser separar aqui, eu venho em dados, vou fazer o quê? Texto para colunas. Ah, tá, eu selecionei várias. Então, eu tenho que vir aqui, ó, texto para coluna, delimitado, avançar. O que que eu vou utilizar? Eu não vou mais utilizar o espaço, eu vou utilizar ponto vírgula. E vou dar avançar. Concluir. Ó, ele ficou apertado porque não tá arrumado, ó. Você vem aqui, ele separou tudo, ó. Então, se você digitar lá, você tem uma digitação do Word, você jogou aqui que ele colou, você vai usar um critério para separar. Aqui, eu utilizei o espaço. Então, ele separou tudo que estava em espaço. Aqui, eu utilizei o ponto vírgula. Então, ele separou tudo o que tinha ponto vírgula entre um e outro, tá? E fez a separação para mim em colunas diferentes para você poder... Olha, Yanduí, tá errado. Tá? Então, a gente tem aqui essas opções aqui para você trabalhar. Agora, a gente vai fazer
Formatar como tabela. Aqui eu coloquei Aqui a unidade vai ser um bairro, tá? Eu vou colocar bairros aleatórios aí. Vamos colocar aqui São Conrado. Data, vou pôr a data de hoje. Camisa de linho. Faz de conta que é uma rede de loja, tá? Valor unitário. Quando deve estar uma camisa de linho? R$120. Eu tô chutando. Aí eu vou colocar... Ih, minha cabeça tá... Não tá pensando em bairro, não tá Par do Sul. Vou pôr o 15 aqui só porque eu tô com preguiça de ficar digitando, tá? Que daí eu copio. Oh, tá difícil hoje, hein? Eu tô com preguiça de fazer, eu vou puxar a data aqui pra fazer que foi no dia seguinte. Aí, tá bom. Um vestido. Um vestido caro aqui, pra fazer de conta que a gente tem dinheiro pra comprar nesse preço. R$20. Tá. Eu vou transformar essa planilha aqui em uma tabela, tá? Então, eu vou utilizar formatar tabela aqui, ó. Ó, eu venho aqui em formatar tabela e escolho um tipo de tabela. Para que é importante você fazer isso? Porque aí você cria um padrão, tá? A sua tabela vai ter... Eu vou utilizar essa cor aqui. Ó, aqui é importante você olhar sempre, ó. Se eu tirar isso aqui, ele vai deletar meu cabeçalho. Então, ele tá perguntando aqui, minha planilha tem cabeçalho? Tem. Ok. Dei ok aqui, certo? Aqui eu tenho o total de venda, certo? Então, eu vou criar aqui uma fórmula que é para você contar quanto você vendeu, tá? Eu tenho o valor total, o valor unitário e o valor total. Aí eu vou criar aqui valor... Não. Eu vou utilizar, que forma que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fórmula de produto. Ok. Qual que é o produto que eu vou somar? O D, que é o valor unitário, mais o E, que é o total de produtos que eu vendi, ok? Aí eu vou dar um Enter. Ele soma tudo para mim. Tá vendo?
Então, quando você usa o padrão de tabela, essa tabela aqui, ó, o formatar tabela, você utiliza esse padrão de tabela, ele já fica um designer mais bonito da sua tabela. Você pode arrumar aqui, ó, eu deixei feinho, deixei com letra minúscula, tá? E aí você vem aqui, ó, ele tem as opções, ó, você pode classificar quando você utiliza a tabela dinâmica, tá? Eu posso vir aqui, ó, e classificar de A a Z. Ó, ele alterou todos os dados da tabela. Eu vou fazer outra alteração aqui, ó. De Z a A. Ó, ele pegou de baixo para cima, ele altera todos os dados da tabela quando você trabalha com tabela dinâmica. Então, a importância da tabela dinâmica é porque ela utiliza um padrão. Se você acrescentar outra informação aqui, ó, ele já lê como tabela dinâmica. Então, tudo que você trabalhar aqui dentro dessa planilha, ele vai ler como tabela dinâmica, tá? E aí você pode fazer as alterações e ele vai ir fazendo a soma para você. Então, eu vou colocar a data, eu fico com preguiça, eu fico puxando aqui, tá? Mas é porque a gente só está fazendo teste. Eu posso colocar qualquer produto aqui, um cropped. Cropped. Colocar o valor do cropped, caro. Ó, não coloquei nada no total de vendas de produtos vendidos. Aqui eu posso colocar valor unitário e colocar aqui total vendido, tá? Para não confundir quem vai ler. Eu vou colocar um valor pequeno aqui, ó, 3. Ele já somou o total para mim. Então, sempre quando você trabalhar com tabela dinâmica, ele vai te dar essa possibilidade de você estar fazendo as alterações e ele manter o padrão da sua tabela. Ele vai alternar a cor, aí fica a seu critério. Vocês viram que aqui você pode clicar aqui, fazer a formatação, ó. Ó. Se você vir aqui mudando, é que eu não gosto de trabalhar com as escuras, porque é muito difícil pra gente visualizar, tá? Tem a média, ó, e a cor fica a critério de cada um. Quem gosta, ó, tem essas coloridonas aqui, ó. Eu gosto do verde e o azul, tá? Então, a clara, eu acho que ela fica mais fácil, tem a clara e a média aqui, ó. Mais fácil para você visualizar, tá? Então, aqui a gente utilizou formatar tabela. E utilizamos fórmula produto. Função. Ficou bonitinho aqui. Produto, tá? Onde que vai estar? A função produto tá aqui. Sempre do lado, né? E o formatar tabela vai estar aqui, que eu posso colocar aqui para vocês. Fazer o print, mas eu acredito que vocês vão conseguir fácil essa parte aí. Deixa eu ver o que falta aqui. Extrair dados. Tá. Vamos lá. Cadê meu extrair dados? Tá aqui. Aqui eu já deixei um modelo pronto, ó, que eu utilizei a extração de dados da direita e da esquerda, tá? Eu vou deletar isso aqui e vou fazer para vocês aprenderem a fazer. O que é? Aquele que eu fiz lá separando em colunas, ele serve quando você tem um critério. E essa é uma outra forma de você extrair dados. Às vezes eu quero só o e-mail da pessoa. Então, você vem aqui, aqui ó, eu utilizei a fórmula, tá? Eu vou refazer para vocês aqui. Vou deletar. Então, eu quero fazer o quê? Olha, ele já sumiu. Se eu clicar aqui, ele ainda aparece para mim, ó, a fórmula. Tá. Aqui, eu quero extrair os dados, daí você vai escolher o que você quer. Eu quero extrair só o e-mail. O e-mail está onde? À direita ou à esquerda? Então, você vem aqui na função. Ó, eu quero o quê? Eu vou tirar o nome e o telefone.
direita. Aí eu quero tirar o que da direita? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que meio que contar os caracteres, tá? Então, aqui, ó, você vem e conta. Eu vou contar, mas depois vocês vão ver que ele cria um padrão, tá? Ó, 1, 2, 3, conta o espaço, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu colocar aqui, cancela. Qual que é o texto? É esse aqui. E o número de caracteres que eu quero, 11. Aí você joga aqui para ver se deu certo, ó. Joguei aqui. Ele copiou o que você queria? Eu não quero isso. Então, eu quero que ele copie mais. Então, você vem aqui, ó, e vai alterando aqui, ó. Se você colocar 8, ó, ele vai diminuindo. Então, ele vai copiar. Vou jogar um número aqui. Ó, aqui eu coloquei 17, tá vendo? Então, eu já sei que se eu tirar mais 2 caracteres daqui, eu vou ficar só com o e-mail dele aqui, ó. Pra eu não ter que ficar contando, tá? Porque o básico é você contar a primeira regra para depois fazer sempre, tá? Então, eu vou tirar aqui 17, eu vou jogar para 15. Ó, ainda não deu, tá vendo? Faltou 2. Eu vou para 13. Por que eu coloco 13 e copio 17? Ó, aqui eu tenho que tirar mais um. Eu copiei o padrão, ó. Eu achei aqui para não ficar contando, tá? Por isso que eu fui fazendo por eliminatória. Então, eu sei que para eu copiar os e-mails aqui, ó, ele leu aqui, o primeiro tá no caractere 18. Ah, eu vou ter que contar em cada um, vou ter que fazer isso? Não. Opa, saí do negócio. Aqui, ó. Eu tenho uma regra e eu venho aqui e ele vai buscar, ó. Tá vendo? O Eva era menor, ele tirou, ó, mas os outros ele copiou o e-mail certinho. Aí aqui no Eva você pode diminuir um, dá para 17, ele vai cortar. Tá vendo? Então, esse extrair é quando você quer, quando a célula está toda misturada e você não tem a opção do espaço, ou você não tem a opção do ponto vírgula. Aí você pode extrair da direita ou da esquerda. Aqui a gente utilizou direita. Se eu quiser utilizar a esquerda, eu posso utilizar aqui ó, a mesma função. Esquerda. Tá vendo? Ele tem até dia da semana aqui, ó. Ok. O que, que eu quero contar? Eu quero aqui no Ana de novo. E aí eu quero que ele extraia o quê? Vamos ver aqui. A maioria tem, eu colocar aqui 5 caracteres. Ó, eu coloquei 5 porque o de baixo tem um a mais, tá? Se eu colocar 4 caracteres, ele vai tirar. Ó. Tá? Então, ele vai ficar só o nome da pessoa. Então, eu posso extrair informação do texto
tá? De determinadas colunas, utilizando essas duas fórmulas, esquerda e direita, tá? Vai ficar aqui, ó. E aí, se você for digitar mais coisa aqui, vai eu com o Joaquim de novo. Ó, o e-mail daqui é maior, ó. Aí você vem aqui na célula, aumenta o caractere, tá? Mas você utiliza o padrão célula direita e esquerda, tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês. Esquerda, tá? Aonde estão as duas estão aqui, a função direita. Vou colocar ela em azul. Vou colocar aqui em azul. E a função esquerda está aqui. Vou colocar verde e aqui em verde, para depois vocês procurarem, tá? Então, esse é o padrão utilizado para você fazer a edição. Formatei tabela, design, extrair dados, tá? Não deixei nada passar, lucro acumulado, contagem, média, soma. Pessoal, eu vou salvar agora e vou tentar enviar lá no grupo para vocês, tá? Para vocês utilizarem, salvar. Vou tentar enviar essa tabela aqui para vocês e aí fica mais fácil para vocês fazerem o treino dela com os dados que vocês já têm. Deixa eu... Se arrumar, a gente vai trabalhar depois, gráfico vai trabalhar depois. Mas já fica aí para vocês, tá? Então, vamos lá pro WhatsApp. Eu vou mandar o documento. Vai estar aqui, ó, extrair dados, abrir. Tá? Então, quando vocês baixarem essa planilha aqui, vai estar essa aula de hoje pronta, tá? Que foi o que a gente trabalhou hoje. E a primeira que vai estar no Moodle vai estar sem as fórmulas, tá? Então, você pode baixar as duas planilhas e tentar refazer a atividade. Aí, se você tiver dificuldade, você vem aqui. A gente deixou legenda de cores, tá? Para os tipos de soma que foram utilizados. Lembrando que é só você clicar na célula, tá? Para você identificar. Aqui a gente utilizou o manual, o tipo de soma manual. Aqui a gente utilizou o ponto e vírgula, já utilizando a fórmula e a função soma. Aqui a gente selecionou a linha toda, né? Que é você faz para não ter que ficar digitando. E aqui a gente utilizou a função autossoma. Aqui a gente somou alternado, utilizando as cores. Eu pintei para vocês depois saberem o que eu utilizei para somar.
Como foi feita essa soma alternada? Tá aqui a explicação, tá? Como que eu fiz a explicação? Não, né? O modelo. Como que eu fiz? Primeiro eu destaquei o que eu queria somar, em azul, e aí eu vim aqui e selecionei as células em azul e tal a informação aqui. Aqui foi outra venda que a gente fez, que foi adicionado. Quem está fora do WhatsApp aí, eu vou ter que repostar de novo, tá? Porque senão quem vai entrar agora não vai conseguir pegar a planilha. Eu vou esperar um pouco, aí eu adiciono, eu reposto a planilha de novo. Tá? Então, a gente teve aqui, ó, eu utilizei um critério para saber quanto vendeu a Vanessa e a Marcela, que são dados aleatórios, pintei de amarelo e utilizei a fórmula, a mesma fórmula daqui, tá? Então, quando você clica aqui, aparece a fórmula para você, tá? Soma de itens e soma alternada. Tá aqui, soma de itens, tá? E a soma alternada aqui, tá? Aqui a gente fez a quantidade de itens, que é para quando você quiser somar quantidade de conteúdo num estoque ou em determinada planilha que você tenha, que você quer só a quantidade de itens, você não quer saber a quantia de cada um. Eu quero saber quantos itens eu tenho, eu vim aqui, utilizei a fórmula, tá? Quantidade de itens. Então, ela tá aqui, a fórmula abaixo, tá? Tá aqui, ó, igual conte, ponto número. Aonde você vai achar essas fórmulas? Sempre aqui no FX, tá? Ficou aqui no FX, ó, eu não vou cancelar, porque eu estava selecionado. Aqui eu contei valores, tá? Então, eu quero inserir uma fórmula. Ela não aparece para mim aqui, ó, eu venho aqui no FX, aqui sempre vai aparecer as que a gente utilizar mais. Então, se você não utilizou nenhuma, não vai ter muita opção aqui para você. Às vezes aparecem as básicas, soma, média, tá? Mas você pode digitar, por isso que é importante você saber aqui, ó. Você coloca o cursor aqui, eu não vou utilizar nada. Tá? Aqui você sabe qual foi a fórmula utilizada para vocês não ficarem perdidos lá. Aqui foi conte número, aqui foi conte valores, tá? Aqui a gente fez o cálculo de lucro. Eu coloquei um lucro aleatório de venda, né, por data. Deixei uma opção aqui para vocês ir preenchendo com mais lucros aqui e somando, tá? E aqui eu criei uma fórmula, tá? Olha aqui, ó, ele já me deu. Eu criei a primeira coisa, eu criei a fórmula J, que é o igual, e selecionei aonde eu ia utilizar, que foi essa fórmula aqui, essa primeira célula. E depois aqui embaixo tá a fórmula utilizada, tá? Eu vou destacar aqui para vocês saberem que onde está pintado, vocês vão procurar a fórmula, tá? Então vai ficar escurão aqui, mas a hora que você clicar aqui, ó, vai aparecer para você qual foi a fórmula utilizada. Então, por aqui dá para você refazer, treinar, tá? Salva aí no seu computador, quando você precisar, você corre aqui, porque a gente esquece mesmo, tá? O formatar como tabela, a gente utilizou o padrão de tabela aqui, tá? Aqui eu coloquei quais foram utilizados, foi formatação de tabela e função produto, que a função produto eu utilizei para calcular o valor unitário e o total de vendas aqui, de cada um, lembrando que se você acrescentar dados aqui, ele vai somar automaticamente para você. Texto para colunas foi o que a gente separou, tá? A gente separou aqui que estava tudo em uma célula só, misturado, eu separei tudo em colunas, utilizei o quê? A formatação condicional, e texto para colunas, utilizei o critério de espaço, tá? Aqui eu utilizei um outro critério que foi o ponto vírgula, porque eu digitei em ponto vírgula. Então, quando vocês forem refazer, façam vocês sozinhos, ó. Cria uma coluna aqui, coloca vários dados e utiliza um padrão para você aprender, você treinar. Coloca ponto vírgula, coloca espaço, coloca o que você quiser aí, coloca tudo na mesma célula e repete o exercício. Média tá aqui, como que a gente utilizou, coloquei dados aleatórios aqui, notas aleatórias, somei a média dos alunos utilizando a soma, a função média, que está aqui em amarelo, tá? Eu coloquei aqui a função média, fórmula de média, está em amarelo. E fórmula C, se passou ou não, sim ou não, tá? E a fórmula conte C para saber quantos alunos passaram e quantos não passaram. Então, essa aqui foi a nossa aula
de hoje, eu vou disponibilizar, não adicionou ninguém, né? Pessoal, as meninas podem aí, se elas adicionarem alguém novo no grupo, elas repostam a planilha para vocês. Lembrando que a planilha original, a básica, que está sem formatação e sem as fórmulas, está disponível no Moodle. Então, baixa as duas planilhas ou baixa só essa e vai alterando em cima dessa aqui. E criem uma pasta para vocês lá, porque daqui 1 mês, 2 meses, quando vocês precisarem, vocês têm aonde recorrer no material já com as fórmulas prontas. Encerramos nossa aula, tá? Semana que vem, desculpa, semana que vem, hoje é quinta. Terça-feira que vem a gente vai trabalhar mais fórmulas, tá? Eu vou trazer mais algumas fórmulas para vocês, mais algumas dicas para vocês estarem trabalhando e vou estar fazendo dessa forma para vocês, tá? Vou fazer a planilha e aí no final da aula eu disponibilizo para vocês irem guardando aí, que eu acho que é um recurso mais dinâmico para vocês, tá bom? Não esqueça de responder a chamada, fazer as atividades, tá? A gente está no meio das nossas lives. A gente fez a terceira live e hoje a gente encerra com mais 3, tá ok? Beijo para vocês, boa noite, bom descanso, bom final de semana.